noite. Na próxima quinta-feira comemoram-se 44 anos da manifestação de 6 de junho de 1975, uma data que ficou marcada por uma grandiosa manifestação em Ponta Delgada que acabou com gritos de independência. Calcula-se que tenham aderido cerca de 10 mil pessoas, há quem fale também em 3 mil, há até quem fale em 15 mil, mas o número mais consensual realmente são cerca de 10 mil pessoas que terão participado nessa manifestação. O 6 de junho foi considerado por muitos como um marco histórico, assim escreveu Gustavo Moura no jornal Açores de então, e é uma manifestação que todos consideram também, pelo menos praticamente consensual, que teve uma influência decisiva no processo que levaria à instauração do regime autonómico nos Açores. 44 anos depois, há ainda factos que geram controvérsia, há ainda muita coisa por dizer e esclarecer. Esperamos com este debate contribuir para esse esclarecimento. Para revisitarmos essa época e o verão quente que se seguiu, contamos com Natalino Viveiros, era na altura deputado à Assembleia Constituinte pelo PPD e envolveu-se na organização da manifestação, é autor do livro 6 de Junho, um marco na rota da autonomia dos Açores. Temos também connosco Carlos Melo Bento, ele não participou na organização da manifestação, mas foi dos primeiros açorianos, provavelmente a falar na independência dos Açores depois do 25 de abril de 74, e foi, na sequência do 6 de junho, um dos presos do 9 de junho, dos primeiros presos políticos depois de 25 de abril nos Açores. Temos ainda connosco o Rui Medeiros, era um jovem apenas com 13 anos, era aluno da escola Antero de Quental, hoje é professor na Antero de Quental e é, desde 2016, coordenador do diretório da FLA, Frente de Libertação dos Açores. A partir da Horta vai juntar-se também a este debate Carlos Fraião, ele foi o primeiro coordenador do PCP nos Açores, veio em 74 e esteve cá até agosto de 75, advogado, dirigente do partido também, mantém ainda a militância do PCP e teve de sair dos Açores depois do ataque e do incêndio à sede do PCP em Ponta Delgada em 1975. Dentro do momentos também vai juntar-se a este debate a partir de Lisboa Manuel João Coelho, que era locutor do Emissor Regional dos Açores e era uma pessoa que não era bem vista pelos independentistas da altura, por ser de esquerda. Ele foi também um dos açorianos que depois acabou por ser expulso na sequência da manifestação e dos tempos conturbados que se seguiram. Obrigado a todos por terem aceito participar neste programa e começaria por, naturalmente, em relação aos antecedentes e às causas do 6 de junho, já muito se disse, mas gostaria de começar, talvez, Natalino Viveiros, por algo que o senhor deixou bem claro no seu livro, é que quem organizou o 6 de junho foi o PPD. Esse é um facto para si inquestionável. É inquestionável, por duas razões. Porque a manifestação do 6 de junho, como disse também noutras alturas, era uma manifestação que estava preparada para ser realizada no dia 29 de maio, uma sexta-feira. E porquê na sexta-feira? Porque de facto era o dia do campo de onde os lavradores se juntavam e nós precisávamos também de dar uma resposta àquilo que tinha sido um manifesto reivindicativo da lavoura lançado tempos antes, com 16 pontos em que a lavoura, digamos, se manifestava descontente e reclamava por medidas que tinham sido até antes, numa reunião havida aqui em 16 de março com a doutora Teresa Rico, tinham sido medidas que ela se tinha comprometido a pôr em marcha, mas digamos não tinham acontecido ainda nessa altura e nós precisávamos de também juntar um conjunto de profissões e pessoas da sociedade, porque o que estava em causa aqui era de facto um problema político. E porque era um problema político? Bom, um problema político porque o PSD, naquela altura PPD, aparece com um projeto de autonomia, uma autonomia que era arrojada, e a partir de determinada altura começa a haver um projeto paralelo feito e liderado pelo governador civil de Ponta Delgada, com a colaboração dos outros dois governadores civis que estavam na Terceira e na Horta. E o que era o projeto do governador civil de cá? Era um projeto nada mais nada menos do que um aperfeiçoamento
de uma região que tinha sido, digamos, pelo menos estudada pela Comissão de Planeamento que funcionava nos Açores, e era um objetivo meramente administrativo. Portanto, tanto assim é que este grupo, liderado pelo Dr. Borges Coutinho na altura, o que é que apresenta? Apresenta como proposta a transformação dos Açores numa província, a província dos Açores. Bom, e obteve, porque pela sua função política, obteve a concordância dos outros 2 governadores dos distritos, fez assinar uma ata de direito que no fundo consensual com os presidentes das juntas que na altura eram das juntas administrativas, eram presidentes que tinham sido nomeados de forma administrativa, mas que no fundo esses próprios presidentes não concordavam com aquela proposta que o governador Borges Coutinho tinha. E portanto levantava-se aqui um problema grave. Ele dizia que, sim senhor, que tinham sido postos à discussão pública esses projetos, mas afinal os projetos não tinham sido postos à discussão pública porque, no fundo, o partido que tinha apresentado um projeto não tinha sido chamado a essa discussão, nem tinha sido sequer chamado à participação na reunião que ele fez, realizada na terceira. Portanto, o que é que acontecia? Acontecia o que estávamos a ver aqui, era, digamos, um afogar do ideário autonómico que o PSD queria, no fundo, e apresentava como sua proposta, queria, no fundo, consagrar para a região. Bom, acrescia a isto outras razões, designadamente, digamos, a tomada de poder pelos partidos radicais, com, digamos, um ímpeto que aumentou depois do 11 de março e, portanto, digamos, havia aqui um clima propício à tomada de poder em termos populares. E, portanto, isso ia criar aqui problemas gravíssimos. E quando estávamos mediante a análise que foi feita, só tínhamos um caminho, que era, digamos, no fundo, criar um modelo da Junta de Salvação Nacional, aplicá-la aqui. Mas isso tinha como consequência de haver uma certa disponibilidade para alguém com poder militar assumir essa responsabilidade, dissolvendo os governadores civis. Eu próprio elaborei um texto e com as linhas mestras da Junta e fomos entregá-lo ao comandante do Batalhão de Infantaria número 18, o Coronel Miranda Cabral, e dizendo que ele é que era o homem que tinha possibilidade de pôr em marcha aquele projeto. Ele diz que não, o projeto concordava com ele, mas quem tinha que o pôr em marcha era o comandante geral das Forças Armadas aqui nos Açores, e que nós fôssemos falar com ele, e eu fui falar com ele. Tive 2 reuniões com o General Tino Magalhães, explicando-lhe a situação e dizendo que era a única via que havia. E pedi-lhe, nessa altura, que ele, tinha ali ainda uma semana ou 2, que usasse a sua influência junto do Poder Central para poder alterar a conjuntura que derivava da presença dos governadores civis dos Açores. E não foi possível depois ele conseguir, pela via pacífica, essa alteração. E então propusemos a realização de uma manifestação para reivindicarmos este princípio. Estava para ser a 29 de maio, como disse, e depois passou para 6 de junho. Porquê? Porque, digamos, houve aqui umas 3 pessoas que nos procuraram, de 2 movimentos, um da FRIA e outro da FLA, a dizer, bom, nós temos aqui uma situação que sabemos que vocês estão a fazer aqui uma manifestação, estão para fazer uma manifestação e, portanto, seria bom que adiassem esse dia. Em vez de ter 29, adiassem o dia, porque vai estar cá a emissão uma esquadra da NATO. E nós poderíamos dar aqui também uma ideia posterior daquilo que se passa aqui nos Açores e dar visibilidade. Bom,
E assim foi. Nós decidimos depois adiar a manifestação para o dia 6 de julho e foi posta na rua. Quando em determinada altura de manhã, e houve aqui um trabalho de grande mobilização, foram os madeireiros, foram os agricultores, foram os comerciantes, portanto não ficou nenhuma franja e, digamos, houve aqui uma participação transversal, não só da parte urbana, mas também da parte rural. E é curioso porque quando, a dada altura, não foi consensual esta manifestação e acaba por o PPD na altura ser chamado de manhã, dia 6 de manhã, ao quartel-general, foi através do João Vasco de Paiva, para se cancelar a manifestação. Bom, eu vinha de Santa Maria, de repente ligam e dizem: vamos, há aqui um pedido do Comando das Forças Armadas dos Açores para se cancelar a manifestação. Não se pode cancelar a manifestação porque nós temos. Como é que está o pessoal? E ele dá-nos a situação de que estava às portas da cidade. Era impossível travar o movimento. Sendo impossível travar o movimento. Vamos continuar a conversar. Deixe-me só aqui agora falar com o Carlos Melo Bento, que não participou na organização desta manifestação, embora tenha sido depois uma das vítimas, foi um dos 35 presos nos dias que seguiram, vítimas involuntárias. O senhor não participou, mas como eu dizia há pouco, foi um dos primeiros açorianos, provavelmente desde 25 de Abril, a falar na independência, penso numa conferência na Lagoa, é assim, em 1974, é correto? Eu queria começar por agradecer o convite que me fizeram para participar neste debate. Espero que seja mais vibrante a partir das intervenções da Horta e de Lisboa e talvez ali do nosso Rui, enfim, que na altura era pequeno, mas queria lembrar, antes do debate começar, essa grande figura que faleceu hoje, Agostinho Bessa Luís, pessoa que eu tive o encanto de conhecer e que era uma das grandes cultivadoras, chamemos-lhe assim, ou culturas, como gostam os técnicos de dizer, da língua portuguesa. Essa língua maravilhosa que nos une a todos. O Sr. Adelino Vilhas falou aí 2 vezes em junta e era preciso distinguir. Junta não é juntas de freguesia, são as juntas gerais que existiam antes de 25 de Abril e que de facto representavam os distritos, estes distritos, como hoje se diz, não é? Ponta Delgada, Angra e Horta, e a junta que nós chamávamos a junta recreativa, que era presidida lá pelo general, não é? Porque nós nunca levamos a sério essa junta, que de facto foi um fogo-fato e que acabou, talvez, não sei se por força do Dr. Mota Amaral, por desaparecer nos escombros que se seguiram à aprovação da Constituição da República Portuguesa. Em 1974, em dezembro, eu fiz de facto uma conferência na Lagoa, no grupo de amigos dos Açores, ou da Lagoa, era o grupo de amigos da Lagoa, o grupo de amigos da Lagoa, já não me lembro bem, era o professor era o João Amaral que dirigia aquilo com muita precisão, e dizia assim: e quando o povo açoriano, em plebiscito, afirmar a Portugal, pátria querida e imortal, que pretende a sua total independência, então que a mãe da lusitaniedade os proclame livres e independentes e os ajude a caminhar como tem feito aos outros que procriou, para que deixemos de vez de ser estrangeiros na própria pátria. Perante um discurso desse, como é que o senhor não participa na manifestação? A manifestação não era uma exclusiva iniciativa do PPD. Não. Sim, era uma ânsia de muita gente. A ânsia de muita gente. O Dr. Bosco Coutinho era politicamente pouco experimentado. Era um homem que tinha lutado toda a vida na oposição contra o Salazar e contra o Estado Novo e que não tinha nenhuma experiência de governo. O arquiteto Gomes de Menezes, que é uma pessoa que tem imenso humor, no sentido do humor, e que era muito amigo dele, e estava a conversar com ele quando ele já era governador, e disse: "Ó, Sr. Governador, o senhor já está no poder, pare de conspirar." Gomes de Menezes foi outro dos presos do Norte. Não foi, o irmão dele. O irmão, sim. Ele, arquiteto, não foi. Portanto, havia ali um espírito de conspiração
da parte das pessoas que estavam no poder e com o Vasco Gonçalves em Lisboa, a ala comunista tomou conta do aparelho de Estado, ou tentou tomar conta do aparelho de Estado, e vociferava coisas contra a burguesia, que éramos nós, não é? Pelo menos eu considerava-me da burguesia, média burguesia, mas burguesia. Foram eles que destruíram o mapa, foram eles que assaltaram o Partido da Democracia Cristã, eram eles que lançavam impropérios pela rádio contra nós, que não tínhamos feito mal nenhum, pelo contrário, estávamos encolhidos porque alguns de nós, como eu, tinha participado da Ação Nacional Popular e não me sentia à vontade para estar a integrar-me na democracia de imediato, embora quisesse, porque eu entrei em dezembro de 73, o João Silvestre, meu querido amigo que já lá está, dizia-me: pá, tu és o único caso de um rato que se atira para dentro de um barco a afundar-se, que eu conheça, porque realmente o Estado Novo já estava a afundar-se, e o Marcelo Quintão convida-me, foi meu professor, convida-me, e eu não tive coragem para dizer que não, e participei ativamente, mas foi-me dito por alguns organizadores da manifestação, um deles foi preso também, que eu não devia participar em nada. Inquieto estava eu, não é? Porque aquilo fazia parte da vontade de toda a gente, não é? De querer se manifestar, de querer apresentar o que era a açorianidade. Aqueles que estavam organizados em partido conseguiram um acordo com o Sá Carneiro. O Sá Carneiro era o homem da autonomia progressiva, tinha uma grande figura como o Mota Amaral, que era de facto já um candidato a estadista, como acabou por ser, e era a figura de consenso em toda a ilha de São Miguel e já nos Açores. Nós não tínhamos ninguém, não nos podíamos organizar, tentámos o mapa, destruímos o mapa, o general Quissimas que também, que não foram eles, mas que também não foram os outros, que nós é que, etc. E portanto havia ali uma zona cinzenta em que dava a impressão que quem destruiu o mapa fomos nós. Quando o mapa era uma associação absolutamente legal, feita com estatutos que eu é que os elaborei e a pedido do IG Costa Matos e que foram consignados em escritura pública, estávamos no nosso direito de nos manifestarmos de acordo com o programa das Forças Armadas, que tinha acabado com aquela regulamentação que impedia as manifestações sem autorização prévia, que já não eram precisas, aliás, no tempo de Marcelo já não eram precisas, bastava comunicar-se. O assalto ao mapa tinha ocorrido em março de 75. Portanto, uma coisa completamente inconcebível, não fazia sentido, depois de restaurada a democracia, que se assaltasse uma associação absolutamente legal, logo acusada de separatista, que não era. No IG Costa Matos era tudo menos separatista, era um autonomista romântico, que até quando foi da sigla do MAPA, Movimento de Autodeterminação do Povo Açoriano, ele insistiu para que a palavra autodeterminação desaparecesse dali e que fosse um movimento para a autonomia do povo açoriano. Nós é que acabámos por sugerir insistentemente que ele deixasse a autodeterminação no nome que estava no programa das Forças Armadas, embora não dirigido a nós, e sim às... Deixe-me sair agora um pouco ao FEL, já voltamos a falar naturalmente. Deixe-me agora ao encontro de Carlos Fraião. Carlos Fraião foi o primeiro coordenador do PCP nos Açores, como dizia há pouco, veio para os Açores, penso que em novembro de 74, ficou cá até agosto de 75. Para o PCP, que estava aqui a dar os primeiros passos ainda também, esta manifestação não foi nenhuma surpresa, portanto já havia sinais suficientes de que ela estava para acontecer. Foi assim. Antes de mais, boa noite a todos e, em segundo lugar, quero pedir-vos desculpa, quer aos co-participantes no debate, aos companheiros de debate, chamemos-lhe assim, quer aos telespectadores, por o meu aparelho fonético estar avariado. Apanhei o laringite ontem e, porventura, não terei a voz mais nítida e mais clara que seria desejável. É evidente que quando o 6 de junho aconteceu, não só havia rumores muito vastos e diversificados de diversas fontes e informações mesmo que apontavam nesse sentido, como até, tal como já foi aí dito, creio que pelo Sr. Natalino Viveiros, também soubemos que
teve iminente uma outra numa data anterior que não se chegou a realizar. Eu já falarei nisso, mas se me permite, em nome para dar a isto um tom mais dialógico e acerca de algumas afirmações que foram feitas por quem me precedeu nas intervenções, eu gostaria de dizer que, como é aliás natural, não partilho de grande parte da visão quer da visão da gênese do 6 de junho, quer da sua própria natureza, quer até da importância que se lhe atribui, sem com isto pretender dizer que não tenha sido um fato histórico, porque foi, evidentemente que foi. É assim, sem pretender, ou sem querer correr o risco de ser demasiado simplista, toda a gente sabe que na altura estava em curso o chamado PREC, o processo revolucionário em curso. Era uma revolução que estava a acontecer no nosso país, tinha caído o fascismo e as revoluções. Há pouco um dos oradores que me precedeu disse que as autoridades administrativas eram todas nomeadas, não eram eleitas, pois foi assim no país todo, não houve tempo para fazer eleições, senão no 25 de abril de 75, como necessário, foi para a Constituinte. Era preciso desalojar aqueles que estavam nos diversos ramos do poder ditatorial, e para eles foram nomeadas as pessoas que na altura, uns eleitos, outros nomeados, outros designados, que tinham papéis relevantes na luta contra o regime de Salazar e de Marcelo. Essas pessoas, muito naturalmente, porque serem as que davam mais garantias de fidelidade a um ideal democrático. Os outros, não querem dizer que todos eram adeptos do fascismo, mas tinham sido situacionistas acomodados, não é? Foram nomeados para esses lugares. Insere-se nesse exemplo o Dr. Borges Coutinho, naturalmente, não é? Com esse processo revolucionário em curso no continente, a direita, as pessoas mais conservadoras, assustaram-se muito, no país todo, não foi só aqui. Assustaram-se, como acontece em todas as revoluções, e aconteceu historicamente em todas as revoluções, e organizam a contra-revolução. Naturalmente que o verão quente não foi só nos Açores, não foi só no Faial, não foi só no São Miguel, quero dizer, e também nas outras ilhas, foi em todo o território português, continental e insular. Eu não tenho dúvidas de que o PPD, como já vem assumindo, o então PPD, como já vem assumindo há alguns anos esta parte, foi efetivamente o núcleo forte da organização daquela manifestação, sendo que muitos desses PPDs eram também ou membros da FLAU, ligados à FLAU, tinham fortes relações com elas. E eu queria aqui sublinhar algo que considero ser muito importante. Existiam justas aspirações dos agricultores de São Miguel por satisfazer. Como foi dito por um dos oradores que me antecedeu, uma autoridade tinha prometido cumpri-las, as coisas estavam atrasadas, mas já tinha havido esse reconhecimento de que era preciso cumprir essas reivindicações. Elas diziam respeito ao leite, às rações, aos adubos, etc. E não só, etc. Houve um aproveitamento dessas justas aspirações por parte da lavoura, por parte do PPD e da FLAS, designadamente, para mobilizar as pessoas, assustando-as com ideias perfeitamente peregrinas, de que estava em curso o assalto à propriedade privada, de que a reforma agrária que se estava a fazer no Alentejo também se vinha a fazer em São Miguel, coisa que, enfim, nunca passou pela cabeça de ninguém, nem pelos mais radicais, penso eu, não é? Até porque a estrutura fundiária de São Miguel, mesmo sendo aquela que é mais tendencialmente latifundiária nos Açores, é abissalmente diferente da do Alentejo, como bem sabemos, não é? Com a ideia de que ia haver um assalto à propriedade privada das pessoas, escondendo-nos porventura que o governador Borges Coutinho queria aplicar cá, e os outros governadores também queriam, uma lei do arrendamento rural mais justa, que seria altamente benéfica para os rendeiros, não é? Ou seja, eles foram levados para uma manifestação lutando contra os seus próprios interesses,
Mas é assim, sempre a direita e os setores conservadores se aproveitaram, enfim, da menor cultura, do menor conhecimento político, da ignorância, por que não dizê-lo, de certas camadas da população. E depois conseguiram a demissão do Borges Coutinho, mas é preciso dizer uma coisa: o Dr. Borges Coutinho já tinha pedido, a seguir às eleições de abril de 75 para a Constituinte, em função dos resultados eleitorais, em que o MDP-CD tinha tido uma fraca expressão eleitoral, ele já tinha pedido já tinha posto o seu lugar à disposição, estava à espera que de fora o tirassem de lá. É público e notório este facto, toda a gente sabe, não é? Carlos Freire, deixe-me só dar-lhe um pouco de descanso à sua voz e agora até Lisboa. Já voltamos a falar. Mas deixe-me só dar uma nota final, que é. Diga. É que o curioso é que as pessoas que foram mais ativas na mobilização destas camadas populacionais com este objetivo, não é? Foram precisamente as pessoas que antes do 25 de Abril estavam perfeitamente acomodadas à situação e que aparentemente gostavam dela, nunca tinham expressado nenhuma vontade de que houvesse democracia em Portugal, enquanto que o Dr. Borges Coutinho, pelo contrário, já tinha malhado com os ossos na cadeia, já, como alguém disse aí, eu julgo que foi o meu colega, o Dr. Mel Bento, e tinha sido um elemento ativíssimo da oposição democrática. Ou seja, é curioso, quando a democracia vem, essas pessoas que tinham sido muito inativas, de repente tornaram-se ferozes combatentes contra a democracia, pelos vistos, e contra. Pois a democracia veio através de uma revolução. Parece que não podia ter vindo de outro modo. Está bem, eu tinha mais coisas para dizer, mas fica para a próxima. Não, muito bem, já voltamos a falar. Deixa-me só agora então ir até Lisboa ao encontro do Manuel João Coelho. Boa noite, Manuel João. Penso que não ouviste talvez a primeira parte da intervenção de Natalino Viveiros, mas depois já tens estado a acompanhar. De qualquer maneira, eu gostava de para o início da nossa conversa, na altura eras locutor do então emissor regional dos Açores, e estavas no Palácio da Conceição a fazer a cobertura da manifestação. Infelizmente as bobinas levaram sumiço e o som que temos hoje da rádio não é o som que foi colhido por ti, mas gostava que a partir de dentro recuar 44 anos e voltar ao interior do Palácio da Conceição e esses momentos que assististe, o que é que vem à memória nesta altura? Bom, obrigado pelo convite, boa noite a todos e também aos senhores telespectadores que seguem esta emissão. Eu gostava de ir um pouco mais atrás ainda, se me permites, Herberto Gomes, porque há sempre a ideia de que os Açores abandonados, os Açores desprezados, a colónia, o poder central, etc. Para quem tem, enfim, mais ou menos a minha idade, quem é da minha geração, quem conheceu algumas zonas do continente antes do 25 de Abril, como Trás-os-Montes, sabe bem das condições miseráveis em que se vivia nessa região, tal como no Alentejo. E nos Açores é óbvio que aconteceu o mesmo, mas com uma agravante. É que, historicamente, a classe dos senhores da terra, sem nenhuma capacidade de iniciativa empresarial, gozando as suas riquezas, viajando pela Europa à procura de plantas e florinhas para os jardins que gostavam de construir, jardins lindos, diga-se de passagem, colocavam numa dependência total o povo, principalmente de São Miguel, porque estas coisas têm sempre a ver com São Miguel, o continente dos Açores, etc. O que é curioso é que pouco se fala nestas circunstâncias, e eu gostava de citar uma figura insuspeita, infelizmente já falecida, a doutora Fátima Sequeira Dias, uma investigadora de mérito, de grande mérito, e que eu julgo insuspeita. Não era de esquerda, não tinha tendências comunistas, esquerdistas, etc. Ela tem um livro, um dos muitos trabalhos que publicou, que se chama Os Açores na História de Portugal, séculos XIX e XX.
E eu cito uma frase deste livro, que diz assim: as velhas e as novas elites parecem ter feito tudo o que estava ao seu alcance, umas para sobreviverem, outras para enriquecerem, mas as populações só encontravam na imigração o refúgio para a sua miséria. Isto define uma situação muito específica. É óbvio que a condição geográfica dos Açores, com o mar à volta, cria problemas, a falta de transportes regulares, o contacto com o resto do mundo, enfim, tudo isso é importante. Mas a verdade está nesta frase, com o apoio da Igreja, diga-se passagem. E há pouco eu ouvi o Dr. Mel Bento falar na conferência que deu, o facto de ter passado pela Ação Nacional Popular. Eu gostava de recordar um episódio que ocorre quando Marcelo Caetano visita Londres. O padre Adrian Hastings publica nessa altura e durante a visita um artigo no jornal The Times em que denuncia o massacre de Viriamu em Moçambique, cometido por tropas especiais portuguesas, os comandos especificamente. Organizam-se manifestações de protesto contra Marcelo Caetano e Portugal em Londres, e a Ação Nacional Popular dá instruções para que em Portugal se organizem manifestações de repúdio e de apoio ao Sr. Presidente do Conselho. E os Açores não ficaram de fora. E, de acordo com o jornal Açores de 21 de julho de 73, realizou-se, creio que na véspera, e vou citar, uma vibrante e expressiva manifestação patriótica que encheu o Palácio do Governo Civil e o jardim em frente. Faz lembrar o 6 de julho. Acrescentando o jornal, e volto a citar, que de todos os pontos da ilha de São Miguel, mesmo dos mais distantes, vieram a Ponta Delgada pessoas de todas as condições sociais. Justificava-se essa adesão, acrescentava o jornal, e volto a citar, porque no arquipélago vive um povo com uma só pátria, uma só fé e um só desejo: continuar a ser português. Ponto final, na citação. Entretanto, no Palácio da Conceição e perante o governador do distrito, Coronel Basílio Seguro, discursam vários oradores, a saber, o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, o Presidente da Comissão Distrital da ANP, um deputado à Assembleia Nacional, o Dr. Sousa Pedro, e, por fim, o Dr. Carlos Mel Bento, que o Açores diz ter falado em nome das populações miquelense e mariense, e que, condenando as manifestações de que foi alvo o Presidente do Conselho, diz, e vou citar: esse nome honrado de português, é bom que o saibam lá fora, é o nosso chefe, e que fique bem patente a quantos interessar que estamos incondicionalmente com ele. E estamos com ele porque depositamos em Marcelo Caetano a confiança que merece quem, com mão segura, salvaguardou o regime que tornou a dar ao nosso país o prestígio algum tempo perdido. Fim de citação. Ou seja, em fins de 73, dois miquelenses, o Dr. Sousa Pedro e o Dr. Carlos Mel Bento, fazem publicamente a sua profissão de fé no regime. Eis senão que 8 meses mais tarde, 8 meses, em maio de 74, os dois senhores estão no mapa Movimento para a Autodeterminação do Povo Açoriano. E o mapa tem um programa com alguns aspectos curiosos. Bom, João, peço desculpa, vamos ter que ser um pouco mais rápidos, porque ainda temos ainda muita coisa para conversar, está bem? Eu vou abreviar. Okay. O mapa quer que se aproveite o polígono da acústica submarina de Santa Maria para investigações das pescas e científicas, como se não fosse praticamente público que o polígono servia para controlar a rota dos submarinos americanos no Atlântico, depois do desaparecimento do Scorpion
em maio de 68. Depois quer portos francos nos Açores. A seguir quer fomentar o turismo, com a criação de um casino. E quer ainda expandir a geotermia e mais uma série de coisas. Curiosamente, este tipo de reivindicações vai aparecer mais tarde nos Estados Unidos, na célebre reunião da FLA, com mafiosos norte-americanos e com o apoio do Sr. Richard Holland, homem do sistema, mais tarde conselheiro de Ronald Reagan, e a máfia faz estas exigências. Querem uma zona franca nos Açores, circulação de dinheiro sem regulação e, entre muitas outras coisas, um casino também. Ou seja, uma espécie de Cuba antes de Fidel. Bom, o 6 de junho, queres que eu fale já? Queres que me não, vai ter que ser daqui a pouco porque realmente o tempo está a voar muito rapidamente. Eu tenho que ir agora aqui ao estúdio falar com o Rui Medeiros, que é neste momento o coordenador do diretório da FLA. O Rui Medeiros, na altura de junho de 75, era um jovem com 13 anos, salvo erro, e era aluno do Antero de Quental e, naturalmente, sendo aluno da Escola Antero de Quental, assistiu também a 6 de junho. Que memórias é que tem desse dia? Foi. Ora, primeiro que tudo, muito boa noite a todos, boa noite lá para casa. Relativamente ao dia 6 de junho, a imagem que tenho, que me ficou gravada, foi o grito de independência. Foi a primeira vez que eu vi uma multidão, um grupo enorme de pessoas a gritar independência, independência, independência. Nunca tal tinha pensado, nunca tal tinha ouvido, nem tão pouco conhecia bem os meandros da causa pública. Ora, claro que fiquei curioso e como rapaz não era, fui saber o que era e fui trabalhar e fui investigar e fui ver. Tenho um conhecimento do 6 de junho essencialmente de arquivo, de pesquisa, de investigação. Os papéis. Eu gosto de papéis, vou muito para a biblioteca pública e lá vou encontrar. Ora, o que é que me é dado a dizer sobre a data? O 6 de junho é uma data que surge na sequência do 25 de Abril, primeiro. Surge na sequência do assalto à sede do MAPA, que foi no dia 23 de março. Surge a pedido do, posso citar, porque o documento está disponível, de 3 lavradores. Um senhor António Gil Cordeiro, lavrador dos Arrivos, Luizinho e Edmundo Goianos. E foi uma manifestação não autorizada. Sei que na sequência do pedido e da não autorização houve um grupo de pessoas que levou avante a ideia da manifestação e quando se encontraram no campo de São Francisco eram sensivelmente 10 a 20 pessoas a olharem uns para os outros com um olhar desconfiado a ver o que é que se estava a passar. Depois foram engrossando, foram chegando de outras pessoas e estou a falar por um dos intervenientes. Foram chegando pessoas e arrancaram e conforme foram andando e passando através dos locais onde havia escritórios, lojas, as lojas das pessoas foram aderindo, foram engrossando e terminou naquilo que nós sabemos. Quanto é claro que agora todos pretendem apropriar da ideia e do que havia acontecido. Para mim, historicamente, aquilo foi um momento de viragem. Nós sabemos que, ao contrário do que aqui já foi dito, a ideia da independência é uma ideia que vem de longe. Em 1820 a gente lê o livro do João Soares de Albergaria e está lá dito de uma forma muito clara que assim deveria ser. O Ávila Gomes faz o mesmo. Nós, durante o século XIX, temos jornais da Terceira, do Faial, onde a ideia de independência está sempre lá bastante bem patente, inclusive no título dos jornais, a independência, deixa-me ver, a ideia nova que é angrense, o Atlântico é faialense, a independência da Terceira, 1871, são vários. Ora, e também sabemos que quando foi da primeira tentativa de autonomia em 1895, Gil Montalverne de Sequeira não hesitou em ameaçar
o governo de Lisboa, que então levantava problemas, e os autonomistas eram inclusivamente vistos como uns portugueses, pouco portugueses, não eram nada bem vistos, ameaçou-os com aquilo que ele chamou a cubanização, que na altura significava dizer a independência, porque o Cuba tinha acabado de se formar como país. Ele foi inclusive confrontado com os seus colegas da Assembleia e ficaram um bocado indignados com alguns dos artigos que ele escreveu, mas ele abertamente disse que a independência era uma solução. Logo, a ideia da independência não é uma ideia de outra. Só perguntar-lhe, diga. Na altura já havia o movimento separatista estudantil, mas o Rui ainda era muito novo. Só mais tarde é que vem em 76. Só em 76, 75 é que começa a aderir. Mas voltando ao dia, o que é que é a vez? É a vez que em 1895 a gente começa a ter uma autonomia. Em 1930 acabaram com a autonomia com tiros. Mataram 2 pessoas, outras 6 foram feridas, ninguém fala nisso. Fevereiro de 86 é como se não existisse na história dos Açores. Nós sabemos porquê. Não há publicações, os jornais foram proibidos e entramos num período negro. Quando se dá o 25 de Abril, historicamente eu olho e vejo que é a primeira oportunidade que os açorianos têm novamente de reivindicar a livre administração dos Açores pelos açorianos. E avança logo, o manifesto do mapa é do dia posterior, é do dia 26, é um momento histórico. E eu que olho de uma forma mais distanciada, porque não fui protagonista, olho para isso com alguma distância, o que vejo é que, de facto, há aqui todo um percurso na tentativa da livre administração dos Açores pelos açorianos, onde depois há uns que são um pouco mais radicais, outros menos radicais, em que, dada altura, deram todos a mão. O contexto em que isso tudo se gera é um contexto de pós-revolução. É muito complicado, muitas vezes, porque há aqui coisas que se confundem, que não têm nada a ver umas coisas com as outras. Com toda essa ação, e isto é que é a essência da questão, isto é que é importante, dá-se um passo. E este passo é: os Açores conquistam algum poder, conquistam tornam-se autónomos, começam a ter um governo regional e agora estamos como estamos, mas já iremos falar sobre isso. Deixa-me só perguntar, Natalino Viveiros, a independência não aconteceu, mas esteve por várias vezes muito perto de acontecer, talvez não tenha estado mais perto. Em outubro de 78, o senhor já em outras circunstâncias me contou que lhe foram bater à porta nesse sentido, e foi a altura em que o governo se refugiou na terceira para não ficar refém daqueles que queriam declarar unilateralmente a independência. Foi assim, outubro de 78 foi a altura que esteve mais iminente. Eu queria aqui pôr 2 coisas. Primeiro o Tom Belbanco diz que aquela intervenção que fez foi em 74. Na Lagoa. Mas, e referia-se à independência dos Açores. Porquê? Porque nessa altura nem sequer se punha a questão da independência das colónias ainda. Já estava. Não, mas então, esse 74, o programa das Forças Armadas. Não, mas isso já foi depois, em 74 já foi depois de 25 de Abril. Sim. Está bem, pronto. No fim de 74. Muito bem. Já no final. E aqui creio que no 26 de Abril, que diz que foi feito o manifesto. Foi apresentado um manifesto. Dia 26 de Abril de 74? Sim. 75. 75, sim. Ok, era isso que era preciso aqui ver. E relativamente ali ao nosso caríssimo companheiro de programa, o Dr. Carlos Freião, eu diria que uma das reivindicações que a Lavoura apresentou era a adaptação da lei do arrendamento rural para os Açores e a reforma agrária, a aplicação aos Açores, o de ponto 11º e 12º. Eram 2 reivindicações contidas no manifesto da Lavoura. Quanto ao 1978, sim, 1978, houve aqui, de facto, e já foi referido pelo Dr. Melbent, que era a tentativa da declaração de independência unilateral
que foi projetada, não é? E de facto, portanto, no dia anterior foi dita antes, quando estávamos lá fora, não é? Aqui. Não, já foram aqui. Ainda não, isso não foi. Bom, talvez lá foi entrar. Mas é a mesma coisa. Mas falou eu posso repetir. Não. Mas falou de que não tinha aprovado. Se for lá dentro lá dentro lá fora, não faz mal nenhum. Agora, há aqui uma questão que foi esta. Sim, foi verdade. Fui contratado à noite de dizer que no dia seguinte iam avançar com a independência dos Açores. E achei, o interlocutor que foi ter comigo, achei que de facto era um risco incalculável. Aconselhei que não havia condições de maneira nenhuma para que o movimento tivesse essa atitude e quisesse levar avante esta declaração e portanto tivemos que daí tirar as ilações que eram necessárias tirar, que era, digamos, o governo tinha que tomar as medidas que eram precisas tomar para não ficar, digamos, refém de uma situação que evidentemente não... O que é facto é que há aqui um período de bastante violência, de vários atentados de bombas. O senhor também é alvo desses atentados por 2 vezes, uma delas numa viatura, outra em casa. Enigmáticos atentados. Enigmáticos, mas em 2000. Pelo menos para não. Vamos tentar esclarecer isto. Pelo menos para não. Em 2013. Mas eu queria responder. Mas deixa-me é bom que este programa também sirva para alguma coisa. Em 2013 eu fiz uma série de entrevistas com os senhores. O único que não participou foi o Rui Medeiros na altura, mas com todos os outros participantes neste debate eu fiz entrevistas sobre o chamado bronquite açoriano, e o Dr. José de Almeida, à altura, não percebia também o atentado que a Mercotonte Universidade tinha sido alvo, e o Dr. Carlos Melo dizia, a determinada altura, Mota Amaral também quis ter um ramo da FLA. E, confrontado com isso, na televisão, diz, também o Dr. Carlos Melo Bento às vezes também não sabe bem o que é que irá falar. Um dia vamos saber o que é que aconteceu. Pode ser eu hoje o dia ou ainda não? É ser demais, outra vez. Olha, depois, às vezes as coisas ficam por dizer. Sim, mas... Se quiseres aproveitar agora, por mim... Não, porque entrava lá uma coisa, como o Dr. Montaval não quis ter um ramo da FLA. E portanto não era isso que estava em causa, não é? O Dr. Mota Amaral... há aqui uma questão que é essa. O movimento independentista dos Açores teve um leque de pessoas diversificado e alargado. E que ia desde o Partido Socialista ao CDS, ao PSD. E comunista. E Partido Comunista, pelo menos não sei se o Carlos Freião concordará com isso. Não tenho concordado, porque eu sei quem é ele. E eu também sei quem é. E ser autorizado. E eu também sei quem é. Pronto, não. E, portanto, era transversal o independentismo. E portanto, digamos que não era um movimento de massas, e não é pecado, e digo já, e não é pecado de maneira nenhuma querer-se ser independente. Portanto, isto não é um pecado mortal. Aliás, nem percebo porque é que se faz tanto barulho à volta disso, quando, digamos, Portugal, o que é que faz depois do 25 de Abril? A primeira coisa que faz é a descolonização. Os Açores foram colónia algumas vezes e foram adjacentes outras vezes. E, portanto, e os Açores não foram incluídos nesse pacote, não é? Porque, evidentemente, estavam com os americanos. Ora, cá está. Portanto, vamos ser objetivos. E, portanto, os movimentos de esquerda não queriam a independência, porque o que estavam a aguardar os Açores, se porventura viessem a tomar o poder. Portanto, há aqui questões, e ninguém é santo no meio disto tudo. Portanto, temos que perceber, digamos, a história tal qual ela estava a ser desenhada. E, portanto, tanto assim é que eu, em 1975, na NATO, numa delegação de deputados à Constituinte, e levando comigo o programa de princípios da FLA, perguntei-lhes se o Corteval vai no que é que, face à situação política que estava gerada em Portugal, e face a esta intenção e havia aqui um movimento para esse sentido, o que é que a NATO faria se porventura houvesse uma convulsão política, estava a encaminhar-se para isso em Portugal. Bom, o Cordeval respondeu o seguinte:
a NATO seguirá aquilo que for pedido pelos seus parceiros da NATO. Claro. Bom, e eu não tive mais nada a que arrumei a viola no saco. Portanto, ficou tudo esclarecido. Que foi a confirmação daquilo que eu pensava, que muita gente pensava e que se dizia. E, aliás, houve aqui variedíssimos interesses aqui, mesmo na altura em que houve os movimentos independentistas. Outras pessoas que estavam por um movimento pacifista e outras que estavam apostadas num movimento, digamos, que fosse até às últimas consequências. Porque isto dava dinheiro. E dava dinheiro, e não era para os, como se pensa, para as pessoas que estavam carentes, nem sequer para os grandes latifundiários, porque esta questão dos grandes latifundiários é outra cantiga muito grande. Deixa-me, o Dr. Carlos Mel Bento, na televisão acaba de falar de uma questão que é importante, que é esta onda de violência que aconteceu, e o senhor, na outra entrevista que me deu, bem disse que houve uma altura que realmente era impossível ter monoflá, porque para já não havia monoflá, havia várias flás. Pois, a questão e era muito difícil controlar, não é? Esse controle era muito difícil. Quando o Sr. João Coelho diz FLA e o PSD, a FLA era mais um estado de espírito que uma organização, pelo menos no princípio. Até à escolha do Dr. José de Almeida para liderar a FLA era um estado de espírito. Havia muita gente que entendia que, face às independências das províncias ultramarinas, ou colónias, como queiram chamar, que nós também tínhamos esse direito e que, atendendo ao curso que as coisas estavam em Portugal continental, isto é, uma cavalgada imensa do Partido Comunista a tomar conta do aparelho de Estado e com as consequências que daí viriam, inclusivamente a Guerra Civil, nós não queríamos envolvimento nisso. Eu gosto de contar nestas alturas a vinda de um representante do Dr. Mário Soares a São Miguel, que nos reuniu, já tínhamos sido presos nessa altura, uma série de presos e outros que simpatizavam connosco, porque ele pretendia fazer uma proclamação de Portugal livre em São Miguel. E na altura que tinha alguma influência. Mas não foi só nessa altura, depois disso, o próprio ramo das Forças Armadas queria, evidentemente, fazer com que aqui nos Açores voltasse aos Açores o general Marcelo Spínola para daqui tomar poder. Certo. E houve quem se opusesse a isso. Claro. A única solução que eu pessoalmente dei, nessa altura tinha alguma influência, porque até a minha prisão eu não participei em nada, mas depois da minha prisão nunca gostei de ter fama e não ter proveito, então participei completamente e disse: vocês querem fazer isso e nós apoiamos em Santa Maria, porque se eles proclamassem Portugal livre em Santa Maria, a gente havia de proclamar aqui outra coisa, mas não quiseram nem uma coisa nem outra. Ótimo, sabe mais política do que eu, eu naquela altura era uma fúria completamente desamarrada, nunca percebi nem compreendi a minha prisão, mas enfim, quiseram prender, não sei o que é que representava, não. Mas o Sr. João Coelho disse ali várias coisas. Por causa do meu discurso, eu fui aluno do professor Marcelo Caetano, foi o grande mestre da minha vida em termos de direito administrativo e de ciência política. Claro que admirava-o e admiro-o, e tenho uma carta dele que me escreveu do Brasil em resposta a uma que eu lhe mandei, que eu nunca escondi isso, e na altura ele é que me convidou para a Ação Nacional Popular. Eu estive fora do regime sempre fui independente, sempre fui considerado uma espécie de carta fora de baralho, até que o professor Marcelo Caetano veio aos Açores, reconheceu-me como antigo aluno e pediu-me, ele não costumava pedir nada a ninguém, sugeriu que eu devia entrar para as fileiras da ANP, onde não me queriam. Mas face àquela conversa do professor Marcelo Caetano no aeroporto, tiveram que me convidar. Pronto, eu estive muito poucos meses na Ação Nacional Popular. E quando disseram que soldados portugueses tinham arrebentado com crianças contra árvores e espatifado mulheres e velhos, etc., eu não acreditei. Porque amo demasiado este país e os seus cidadãos para acreditar que fossem selvagens capazes de uma coisa dessas. E o meu discurso, base dele foi esta: alguns dos que estão aqui, pais de soldados que estão em África, acreditam que os seus filhos fossem capazes de uma barbaridade dessas. E depois terminei um discurso com aquela frase, ou sublinhei aquela frase, porque naquela altura o país estava em guerra, e era traição dentro de um país em guerra estarmos a lutar contra as Forças Armadas.
era traição em qualquer parte do mundo. Eu entendi, não fui tropa, mas entendi que um país em guerra não tem que ter na retaguarda pessoas a atraiçoar os soldados que estão a arriscar a vida na frente de batalha. E disse aquilo e tornava a dizer outra vez. Agora, depois de se ter reconhecido, através do programa das Forças Armadas, elaborado no largo, que é hoje o Largo do Museu de Santo André, pelo grande Ernesto Melo Antunes, que criou uma democracia, que queria criar uma democracia e que sofreu um desvio brutal para o comunismo, de Vasco Gonçalves, que depois das reuniões do Conselho do Governo se juntava com o Dr. Álvaro Cunhal de madrugada no Palácio Presidencial, ou do Primeiro-Ministro, e portanto nós aqui sabíamos perfeitamente que o Partido Comunista estava a tomar conta do aparelho de Estado, e não era isso que estava prometido pelas Forças Armadas. O que estava prometido pelas Forças Armadas era uma democracia ocidental. Depois puseram o rumo ao socialismo, que depois acabou por desaparecer, etc, etc. Isso é natural. Agora, a Revolução não foi para instaurar o comunismo, nunca foi. A Revolução de 25 de Abril foi para restaurar as liberdades democráticas. Por isso é que o Dr. Marcos Soares Verde, com o líder da Alemanha, por isso é que os outros que estavam exilados vieram imediatamente para Portugal, para tentar instaurar uma democracia. Que felizmente aconteceu. Mas está a dizer é que esta manifestação de 6 de junho, voltamos a ela, foi claramente anticomunista, não é? Não. Desculpe, não foi isso. Não foi isso. Mas foi isso que quer dizer. Mas foi também, claramente. Portanto, com certeza, se nós queríamos a nossa liberdade, quer dizer, todos se podiam manifestar. Havia manifestações em Lisboa todos os dias. E nós aqui, os labregos de segunda classe, não nos podíamos manifestar. O comandante militar proibiu a manifestação. Que poderes é que ele tinha? Abuso de direito. A Constituição, que era o programa das Forças Armadas, dava liberdade de associação e manifestação. Ele não tinha o direito de fazer aquilo. Fui consultado por várias pessoas a saber se aquela proibição levava a prática de algum crime. Disse absolutamente que não. Aquilo é a Constituição portuguesa, que está em vigor até ser aprovada a Constituição que os deputados constituintes determinarem, e, portanto, qualquer pessoa que vá àquela manifestação está no seu direito, logo que não cometa crimes pelo caminho. Mas mais tarde vieram a cometer-se alguns crimes que eu sou... É legítima defesa. Consideram legítima? Aqueles que eu conheci foram legítima defesa, fora as coisas que foram feitas usando indivíduos que estavam dentro da organização para questões particulares. Para questões particulares que não tinham nada a ver com política. Agora, o resto foi legítima defesa. Legítima defesa, talvez exagerada em alguns casos, talvez imprópria noutros, mas nunca a FLA atacou sem ser atacada primeiro. Muito bem. Não, mas desculpa, há aqui uma coisa que eu tenho que dizer, porque o meu colega Dr. Carlos Freião disse que, enfim, que eram os terratenentes, não foi a expressão que ele usou, que os terratenentes, a miséria completa em São Miguel, etc, etc. Um dos grandes terratenentes era o próprio Dr. Borges Coutinho, filho do Marquês da Praia e Monforte, pessoa de quem eu era advogado antes de 25 de Abril, e não mudei. Desculpe, mas brevemente, o mesmo Dr. Borges Coutinho de facto era proprietário, um grande proprietário, mas que se bateu até a exaustão pela tal lei do arrendamento rural. Está bem, mas a lei do arrendamento rural foi aprovada pelo PSD muito bem, e foi uma lei precursora no país. Que provocou, é uma das razões para o 6 de junho. Não é, não senhor, não tem nada a ver com o 6 de junho. Eu peço desculpa, mas então não percebeu o 6 de junho. Tanto quanto eu julgo perceber, não foi isso. Mas deixe-me só acabar, que eu queria responder ao Dr. Carlos Freião. Faz favor, e peço desculpa pela interrupção. Os elementos de esquerda que estavam no poder, a questão é esta, houve abuso de poder. Revolucionariamente falaram em legitimidade revolucionária. Não informaram, não invocaram a legitimidade democrática, foi a legitimidade revolucionária. E então era ir para as 7 cidades dizer, olha, vocês têm que ocupar aquela casa, porque aquela casa é do fascista, não sei quantos. E sabe qual foi a resposta das pessoas das 7 cidades? A resposta das pessoas das 7 cidades é, aquilo tem dono, a gente não tem nada a ver com aquilo. E depois foram para a Avenida dizer às pessoas para ocuparem as casas que eram da Segurança Social. E aí, pronto, eram casas públicas que estavam à espera para serem distribuídas, aí eu não discuto. Há 7 anos. Deixe-me ir agora até ao Freião. Carlos Freião, como é que responde ao Dr. Carlos Melo Vento?
O senhor depois é vítima também do atentado que há à sede do PCP, que é incendiado, conseguem fugir dali, o senhor depois fica durante algum tempo refugiado até que vai para Lisboa, o seu carro também vai parar ao mar. Acha que estas razões que o Dr. Carlos Mel Bento invocou eram mais suficientes para essa reação do Não, mas PCP? desculpe. Foi algo ou não? Alberto Gomes, desculpe, mas não é isso. Não. Você está a desviar. Eu peço desculpa ao Dr. Carlos Freião, mas o que está em causa aqui foi o incêndio, o assalto ao Partido da Democracia Cristã por comunistas. Primeiro. Só depois disso é que houve a reação contra o Partido Comunista. Aonde? Em Ponta Delgada. Na Rua de São Francisco. Mas isso, o PCP nunca participou ou ataca em nenhuma sede de trabalho, em nenhuma sede de lá. Eu não sei se o PCP participou como organização, mas que as pessoas que invadiram aquilo, destruíram aquilo, eram do PCP. Eram os que se apresentavam como membros do PCP. E eu que julgava, eu tive uma grande admiração pelo meu colega Álvaro Cunhal. Considerei sempre um herói que defendia a sua ideologia à outrance e que não teve pejo a ir para a cadeia não sei quantos anos para defender a sua ideologia. Mas fazer o mesmo depois de estar no poder, isso então eu não podia aceitar. Muito bem, já vimos, não vou chegar a acordo sobre esse ataque. Não, eu faço questão. Eu vou responder às questões que foram colocadas, mas faço questão de dizer isso. Nem nos períodos mais quentes da Revolução, o PCP alguma vez deu orientação para militantes seus ou simpatizantes seus atacarem qualquer sede, qualquer partido político. Havia movimentos, como toda a gente sabe, eu chamo-os pseudo-radicais, porque aquele radicalismo era meramente verbal, como MRPPs e Gritos do Povo e OCMLPs, que faziam de facto essas coisas, mas o PCP nunca deu orientação para atacar centros de trabalho. Primeira questão. Segunda questão. Ainda bem que falou... Mas impediu que isso acontecesse, quando ele estava no poder, tinha poder para impedir isso, impedir que isso se fizesse, quando o jornal fomentava o ataque aos fascistas e aos terratenentes, etc., permanentemente, manhã à noite. A invasão do emissor regional não foi provocada por uma já lá vamos. Eu estava cá. Carlos Freião, faz favor de completar e depois estávamos a Lisboa. Eu estava cá a viver na altura e não tenho ideia nenhuma. A minha memória, naturalmente, com a idade vai ficando mais frágil, mas não tenho ideia nenhuma da emissora regional dos Açores fazer vociferações dessas no dia-a-dia. Não tenho ideia nenhuma. Era diária, Sr. Digo mais, o que eu estou recordado, isso sim, é de editoriais em alguns jornais absolutamente assassinos, trucidantes. Eu fui uma vez, eu pedi uma entrevista com o Sr. Gustavo Moura, que até era muito amigo do meu pai, e se calhar ainda é, estão ambos vivos que eu saiba, mas estão ambos muito diminuídos também que eu saiba, e disse-lhe, fui-lhe dizer frontalmente, o senhor está a espalhar o ódio, o senhor está a espalhar a violência, isto é violência, isto é incentivar a violência. Ele não fez comentário nenhum ao que eu lhe disse, mas eu fui lá dizer isso. Gustavo fomentou a violência, o Gustavo Moura. Sim. E a pessoa mais pacífica era ele, nunca mas o que ele publicou, escritor, não discute, mas o que ele escrevia e os editoriais dos jornais dele eram bastante violentos e anticomunistas. Desculpa. Vamos terminar, Carlos Freião, para irmos a Lisboa. Mas deixe-me dizer uma coisa. Em todas as revoluções, os revolucionários, os que as fizeram, invocaram a legitimidade revolucionária. A democracia que hoje temos, com a separação de poderes que saiu da Revolução Francesa, só foi possível que os jacobinos tomaram nas mãos a Revolução e também invocaram a legitimidade revolucionária. Durante algum tempo, pelo menos, foi sempre assim, historicamente, em todas as revoluções. Está justificado, doutor. E lá porque os jacobinos mataram, mas deixa, está justificado, parece a mesma coisa em São Miguel. Não estou de acordo com o terror, nem com as pessoas que eles guilhotinaram, é evidente que não. Agora deixem-me dizer outra coisa, é o seguinte, eu queria deixar, ainda sobre a demissão do governador Borges Coutinho, há uma coisa que muita gente desconhece,
os militares, mesmo de alta graduação, que no continente não alinhavam com o MFA, ou que punham dificuldades ao MFA, que entravavam o caminho que o MFA queria seguir, muitos deles eram destacados aqui para os Açores. O general Altino Pinto Magalhães foi um deles e de facto veio prestar um bom serviço à reação e à causa ultramontana conservadora. Como todos sabemos, foi ele que exortou ou instou o governador Borges Coutinho a demitir-se, o que fez com que o governador Borges Coutinho depois lhe tivesse dito que ele não era digno da farda que vestia, não é? Pronto. São pormenores históricos que a gente não deve perder de vista. E queria também dizer que... Então, mas é culpa nossa, é culpa nossa que o General Mandato de Lisboa tivesse dito isso ao Dr. Borges Coutinho. Nós é que somos culpados disso. Não, eu não estou a dizer que são culpados, eu estou a dizer é que o MFA também cometeu erros e um deles foi mandar para os Açores os militares mais conservadores que vieram dar uma ajuda importantíssima à FLA. Vieram dar, objetivamente vieram. Agora, eu não partilho da opinião de que o 6 de junho foi um marco na rota autonómica dos Açores, como de resto creio ser o título do livro do Sr. Natalino Viveiros. Eu diria, ao contrário, por mais paradoxal que pareça, que a autonomia regional dos Açores, com a amplitude que hoje tem, foi possível apesar do 6 de junho. O 6 de junho não impulsionou a autonomia. O 6 de junho retraiu o poder central e dificultou durante muito tempo a aprovação do Estatuto Autonómico dos Açores. Primeiro foi experimental e só depois é que foi definitivo, em 78, se não me engano. Não é? Foi criada aí alguma desconfiança. Se não fosse isso, então o que seria? Não havia estatuto nenhum. Não, pelo contrário, talvez tivesse sido mais cedo. Não é penso nisso. Foi as passos do Algarve que passamos para poder aprovar isso. Era evidente para toda a gente que o abandono. Eu estou inteiramente de acordo com a intervenção que teve aquele senhor jornalista que está a falar de Lisboa, agora esqueci-me do nome dele. Manuel João Pedro, quando dizia que a miséria não era só cá. Eu também, quando fui estudar para Coimbra e andei pelas beiras, vi a miséria económica, social e cultural que ali existia e de facto havia muitas semelhanças com o que aqui se passava. Agora, apesar disso tudo, o abandono os Açores tinham a sua situação extremamente agravada pela sua distância, não só a distância que estavam do continente, mas a distância entre as próprias ilhas e o isolamento, etc. Não é? E esse isolamento só pôde acabar porque houve o 25 de Abril e apostou-se no todo nacional, no sentido de um desenvolvimento coerente. Acho que não pode haver dúvidas absolutamente nenhumas sobre isso. Finalmente, a última coisa, prometo que é a última coisa. O jovem, julgo que é jovem, e Rui Medeiros, e quando digo jovem, isto não é despercebido, pelo contrário. Relativamente jovem. Estimo muito a juventude e ela é que é o nosso futuro. Embora me pareça que a juventude pode não ir muito longe se não estiver bem informada. E sem ofensa, com o devido respeito, que é muito, acho que o Rui Medeiros não está bem informado. Não há tradições de movimentos autonómicos nos Açores, exceto em São Miguel, e esses movimentos foram sempre de elites, sem grande apoio popular, sem grande apoio popular até. Peço desculpa interromper, mas... Já estou a falar. Pronto, completou o Carlos Freire. Agora temos que ir a Lisboa primeiro a Manuel João Coelho e depois já vem aqui ao Rio Medeiros, e só dizer que o nosso tempo já vai avançando e temos que fazer intervenções um pouco menos longas, senão não conseguimos realmente fazer muitas rondas, ficamos aqui muito... O Manuel João Coelho, o que eu lhe queria perguntar é assim, penso que há poucos anos acabou por... Deixa-me só... Diga. Aquilo que eu disse, referindo-me ao Sr. Rui Medeiros, posso dizer nesta frase muito curta e que é verdadeira: o povo açoriano é patriótico, é genuinamente português. Muito bem. Manuel João Coelho, eu sei que quererá comentar muita coisa que foi dita aqui, mas o tempo não vai permitir tudo. Queria que me dissesse, eu penso que há poucos anos o Manuel João Coelho descobriu que fazia parte de uma lista com gente a abater, é correto? É correto, é. Essa informação foi-me passada. Quem faria parte dessa lista, Manuel João Coelho?
eu explico rapidamente. Essa informação foi-me passada, imagine-se, pelo Mário Mesquita em Cabo Verde. Coincidimos lá, ele a fazer umas coisas, eu a fazer outras, e nos tempos livres convivíamos, e ele é que me passou essa informação e disse-me que eu tinha recebido do Mário Manier, que, como se sabe, tinha ligações à FLA, e que houve alguém que, a nível da FLA, achou que, enfim, vamos com calma, a lista, as pessoas a abater, etc. Mas eu, a propósito disso, eu acho curioso, são passados 40 e tal anos sobre o 25 de Abril e depois sobre os acontecimentos nos Açores. O assalto, o famigerado assalto à sede do MAPA, é justificação para tudo o que aconteceu a seguir. As ameaças de morte, os incêndios de automóveis, isso é depois das prisões. Isso é depois das prisões. As agressões. É depois das prisões. Deixe-me acabar. Cobardes que nos fizeram. As agressões. O incêndio da casa da família do Jaime Gama. Depois foi depois da confusão, depois da polícia de choque ter espancado a população de Ponta Delgada. Deixe-me acabar, se faz favor. A população de Ponta Delgada foi espancada pela polícia de choque mandada a Freire para cá. E as humilhações porque fizeram passar o Dr. Almeida Santos e o General Ramalhianes, duas figuras esquerdistas ao serviço do Partido Comunista, pelos retornados que estavam em São Miguel, a FLA não teve rigorosamente nada a ver com isso. E depois, o problema é esse. O problema é esse. É que não teve nada a ver. Põem-se bombas, colaboram com a FLA, elementos da OAS. Não sou esse boato, mas é falso. A FLA nunca teve rigorosamente nada contra o Dr. Almeida Santos. Pelo contrário, mas eu defendia a independência das colónias. Eu defendia a independência dos Açores. Deixa eu terminar, faz favor. Faz favor, terminar. Obrigado. Mas a questão é essa, é que quando se chega aos atentados bombistas, às reuniões nos Estados Unidos com figuras de topo da OAS, quer dizer, vocês podiam se reunir, nós não podíamos. O mais velho dos irmãos Bletier é um fascista assumido, julgado em Itália por atos de terrorismo. O que é que nós temos a ver com isso? Depois não tem nada, mas estava lá o Dr. José Almeida, foi um engano, não sabia bem ele fala que o Dr. José Almeida é logo da FLA. E depois é curioso, o MAPA era tudo muito tranquilo, depois coitados assaltaram a sede. Depois vem a FLA, não se percebe bem porquê, era o perigo comunista em Lisboa, sim senhor. Depois começam a arrebentar bombas. Às duas. O que é que não fala nas prisões? Já se o que é que não fala nas prisões? Deixe-me acabar, se faz favor, eu já falo. Não, mas o senhor está a fugir às coisas principais. Assim não chego lá. Está bem, pronto. Ou seja, quando a violência deflagra com uma intensidade enorme, hoje, havia muitas FLAs, pois é, havia lá uns rapazes descontrolados, não sei o quê, mas afinal, a FLA tinha uma direção, tinha responsáveis, alguma vez assumiram que essa violência foi um crime, alguma vez pediram desculpa por aquilo que fizeram. Alguma vez alguém pediu desculpa das prisões que fizeram? As prisões foi um ato. Nós publicámos no Milhar. Você quer que eu fale nas prisões? Vocês não põem desculpa, mas nós publicámos no Milhar um documento secreto do Partido Comunista com a lista de todos que foram presos. Inclusive o doutor Estado de Lima, que era um homem que não tinha nada a ver com a política. Felizmente não preso. Diga lá o seu entendimento rapidamente sobre as prisões para passar aqui ao Rui Mendes. Que o emissor instigava a violência. Isso é absolutamente mentira. Eu vou dizer-lhe, eu era a única pessoa de esquerda e assumo isso e hei de morrer assim, de esquerda, independente, que trabalhava no emissor regional dos Açores. Eu nunca, mas nunca instiguei qualquer ato de violência. Nenhum. Eu só falei daquilo que pensei que seria a esperança, a mudança, a possibilidade de melhorar as condições de vida. Isso fiz sempre que pude. Isso não é verdade. O resto não. E já agora, que nestas questões, eu vou acabar, nestas questões da FLA e da sua luta e do seu combate, há uma enorme dose, por um lado, de hipocrisia e por outro lado de ingenuidade.
a FLA serviu como reserva aos americanos para contrapor aquilo que viesse e para funcionar como pressão em relação ao continente. Mas quando o Franco Carlucci, embaixador dos Estados Unidos em Portugal, descobriu no Mário Soares o par para dançar o tango, tudo isso acabou. Esse penso que é uma leitura consensual e é bom para terminarmos agora esta ronda. Eu quero só dizer uma última coisa ao Alberto Gomes, peço desculpa. Por causa dos terratenentes e dos grandes senhores da terra, eu vou dizer rapidamente aquilo que foi feito pelos Ben-Saúdes a partir de 1820 nos Açores. A importação dos têxteis ingleses, a exportação de cereais, laranjas e ananases, a criação das fábricas de tabaco miquelense, das fábricas do álcool e do açúcar, a criação da Parceria Geral de Pescarias, de pesca e tratamento de bacalhau, que todos os anos embarcava pescadores açorianos para a Terra Nova, a empresa insulana de navegação, a empresa açoriana de seguros, o Banco Lisboa e Açores e o Banco Miquelense, o Hotel Terra Nostra, o campo de golfe também nas Furnas, a SATA, o abastecimento de combustíveis à navegação e finalmente o Hotel de São Pedro. Onde é que estavam os senhores da terra? O que é que eles fizeram ao longo destes anos todos? Não foram a família Ben-Saúde? Muito bem, fica essa questão. Mas qual é o mal do facto da família Ben-Saúde ter feito isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Não parece que tivesse sido uma crítica. A inércia da grande burguesia local. Uma grande burguesia local. Muito bem, Rui Medeiros, nós já estamos mas já passou já há muito tempo. Rui Medeiros, estamos a aproximar-nos rapidamente do fim, vamos ter que terminar daqui a pouco. Eu queria que, de tudo aquilo que ouviu aqui, esta não é a sua FLA, claramente, aquilo que foi ouvindo aqui. Nem coisa que se pareça. Não. Qual é a sua FLA hoje? Quem é hoje a FLA? Eu estou confrontado. Só opiniões relativamente à FLA. Sim, obviamente. Não tem nada a ver com coisa. Não estou a referir. Não tem a ver com a intervenção, tem a ver com tudo aquilo que foi. Eu estou confrontado com pessoas que foram elementos ativos de tudo. Claro, protagonistas. Tudo. Na primeira pessoa. Viveram isso tudo na primeira pessoa. Eu olho para este período e vejo como sendo um período conturbado. A título de exemplo, posso-lhe dizer que foi um momento em que existiram em Portugal 1.600 atentados, 18 mortos, o padre Max, mas não sei, fui procurar uns dados, ou seja, é um período de pós-revolução que não foi nem de perto nem de longe comparável com aquilo que aconteceu nos Açores. Eu não estou a querer branquear aquilo que aqui se passou. Estou a dizer é que aquilo que aqui aconteceu não precisa ser branqueado, doutor. Aconteceu em todo o lado. Relativamente à autonomia, e falando sobre aquilo, a leitura que eu faço a posteriori é que a autonomia foi arrancada a Lisboa, porque poder não se dá, poder conquista-se, e foi arrancada porque havia a FLA. Foi assim na primeira autonomia, foi assim na segunda autonomia, e a autonomia em 1828 acabou, porque não havia independentistas, porque se houvesse independentistas ela tinha continuado. Falamos da autonomia e da independência em 2000 Então vamos falar agora no presente. Continua a fazer sentido ou não? Completamente. O que é que acontece? Nós vivemos neste momento, há uma viragem completa no paradigma e na forma como as relações políticas se desenvolvem. As relações políticas cada vez mais se desenvolvem em função dos protagonistas e do jogo político estabelecido entre as partes. Ora, nós já não estamos em 1976, nós estamos na Comunidade Económica Europeia. Portugal já não é completamente, já não tem a soberania que tinha em 1976, tem menos soberania. A região Açores é uma região que tem que ser comparada com as outras regiões da Comunidade Europeia, e os poderes que nós devemos desejar e lutar para a região Açores são os poderes que essas mesmas regiões têm, e o que nós verificamos é que estas regiões têm como paladinos da defesa intransigente dos direitos e dos poderes dessas mesmas regiões os independentistas destes mesmos locais. Nós sentámos à mesa. Tiveram recentemente nas Canárias. Sem dúvida, nós sentámos à mesa com eles. E quando a gente lhes diz, não, nos Açores não pode haver partidos regionais, nos Açores não é possível ser-se independentista de uma forma organizada, eles quase que não querem acreditar.
eles, na Europa deles, isto não existe. E inevitavelmente isso tem que ser encarado como uma falta de liberdade de todo o tamanho. É uma forma de que realmente são resquícios ainda daquele Portugal colonial. Parece que estamos no tempo de um João V, olhando para aquilo. O que é que resta, Rui, o que é que resta do espírito da FLA, desta FLA de 75, que tinha essa pujança toda? O que é que resta e o que é que resta da melhor FLA? Porque, obviamente, da pior FLA também não quer ser. Desta FLA da Revolução não resta nada. Restam memórias, restam momentos, restam alguns momentos que foram de facto importantes, e a gente sente que a viragem foi feita inevitavelmente pela presença da FLA, mas a FLA que nós pretendemos hoje em dia, a FLA que existe hoje em dia, é uma FLA que não entra em contradição com essa, porque se essa defendia a independência dos Açores, nós no nosso fim último também é a defesa da independência dos Açores, só que nós temos uma perspectiva de continuidade. Nós sabemos que entre o branco e o preto existem todas as cores, e nós temos que estar aptos a lutar para que haja uma maior aproximação do poder para a nossa região. Só uma última questão, muito rapidamente, Rui. Há quem diga muitas vezes que falta um novo 25 de Abril, e a FLA também diz que falta um novo 6 de Junho. Eu não diria um 6 de Junho, porque o 6 de Junho tem que ser percebido num contexto de revolução. Eu acho que o que está a ser necessário é a participação cívica dos açorianos, e para que eles percebam que Lisboa, quando puder, vai-nos tirar tudo aquilo que nos deu, grão a grão. O Poder Constitucional, o Tribunal Constitucional já o faz. O Tribunal Constitucional já o faz. São os próprios constitucionalistas que tecem considerações centralistas. Posso fazer só um segundo. Rapidamente para terminar. O que nós verificamos é que se não houver uma ação mais, digamos, radical, uma ação mais concentrada, pedir tudo, Lisboa vai acabar por retomar assim tudo o que é poder local, da mesma forma que fez assim ao longo dos tempos. Historicamente foi assim, nada mudou. Muito bem, muito obrigado. Nós estamos mesmo já no final. Deixa-me só. O Viveres vai ter que ser um encerramento muito rápido sobre o independentismo visto à luz dos dias de hoje. Faz algum sentido ainda falar-se em independentismo, ou isso, a oportunidade que já passou e que não volta? Antes de mais, duas coisas. A autonomia dos Açores foi feita pelo povo açoriano e foi sufragada em sucessivas eleições. E esse povo açoriano alberga o Partido Popular Democrático, o CDS, o PS, o PCP, porque também votaram na Constituição pela autonomia. Portanto, há aqui a autonomia é o resultado de uma vontade plena do povo açoriano e das suas instituições e das entidades que o representavam, de uma forma ou de outra, com mais um matiz. Plena não diria. Depois, e quanto às manifestações e à vontade do povo açoriano, a primeira manifestação que foi feita aqui sobre a autonomia foi no dia 27 de Abril. E o Dr. Borges Coutinho apresenta a sua demissão exatamente a seguir a isso, porque viu a força do povo nessa altura, no dia 27 de Abril, que foi para a rua comemorar a vitória. Quem demite a demissão do Dr. Borges Coutinho deve-se ao General Altino Magalhães. Não vamos ter. Isso é a sua opinião. Isso é a sua opinião. Não é a minha opinião, é factual. Está para gravar e é por isso que a autonomia desaparece. E quanto à independência, bom, as pessoas são livres, devem ter liberdade de defender os seus pontos de vista. Quanto à inexistência de partidos regionais, bom, nós tivemos, foi pena de ter um partido de índole atlântica que acabou por fechar porque não era um partido regional. Neste momento temos que trabalhar. Não pode, a Constituição diz que não há. Temos que trabalhar com as ferramentas que temos. Mas não, o PDA desculpa. A lei eu sei. A lei está clara. Não foi por ser um partido. Sim, não teve a ver com isso. Foi por duas razões. Portanto, eu julgo que terminar rapidamente. Contabilista, exatamente. Para terminar. Portanto, eu penso que, digamos,
deve haver, e é aqui a opinião de muita gente com certeza que defende a independência, não deve ser crime por via disso, antes pelo contrário, e todas as pessoas que têm valor e que têm pensamento, acho que devem ser ouvidas, devem ser chamadas a participar também no presente e no futuro desta região. Muito bem, não temos já tempo a mais, o Dr. Carlos Melbento vai ter que ser muito rápido. A pergunta que eu queria fazer era, hoje a independência, em 2019, faz algum sentido ainda falar-se em independência dos Açores? Ou essa oportunidade para alguns? A independência dos territórios separados da mãe-pátria é uma inevitabilidade. Isso está estudado, aprofundadamente estudado. Não se pode governar a 200 milhas de distância, principalmente quando a autoridade governante não tem meios nem humanos, nem financeiros, nem outros para nos governar. Quem tem que governar os Açores para cá, do Marão, mandam-os cá estão. A autonomia tem que se alargar até ao tamanho que for necessária. Sá Carneiro disse que a nossa autonomia seria progressiva, eu ainda estou pelos ouvidos quentes dessa sua afirmação. Se a esquerda entende que a autonomia é contra os trabalhadores, está errada. Então arranjem uma autonomia que defenda os trabalhadores. Eu fui apresentado ao Sr. Jerónimo de Sousa na tabacaria açoriana, ele perguntou-me o que é que eu achava do momento político e eu disse: defenda os trabalhadores açorianos. Os trabalhadores açorianos precisam de ser defendidos pelas organizações de esquerda. As organizações de esquerda em todo o mundo defenderam a independência. Nos Açores, nem independência nem autonomia. Só defende um referendo. Defendem um referendo, mas não é quando eles quiserem. É depois de estarem autorizados os partidos que defendam as ideias todas, como nos foi prometido no programa das Forças Armadas. Proibiram os partidos regionais, proibiram de se falar da independência. Os espanhóis também não têm muita razão de falar, porque eles autorizam que se fale da independência e depois metem-nos na cadeia quando eles ganham as eleições. No caso da Catalunha, deixe-me ir agora até o Faial. Carlos Faial, uma última palavra muito rapidamente sobre como é que olha para o espírito independentista que ainda resta desse tempo de 75 e dos anos seguintes. Eu esta tarde estive a ouvir, carreguei naqueles links que o Sr. Alberto teve a amabilidade de me mandar, Verão, quem e a rever aquele programa de há 5 anos, e ouvi um senhor que eu não conhecia, assumido membro da FLAC, creio que se chama Walter Oliveira, será? Valdemar Oliveira. Valdemar Oliveira, é isso. Dizer uma coisa deste género, que sempre que Portugal passou por tropeções políticos, sempre que Portugal teve períodos conturbados, surgiram movimentos independentistas, e ele crê que isso vai continuar a acontecer. Eu só tenho ideia disso ter acontecido em 2 períodos históricos concretos de Portugal. Eram independências desejadas por elites e não compartilhadas pelo povo, e não tenho nada a ideia de que esse movimento independentista tenham sido vagas de fundo que vão tornar a surgir em situações deste género. E não acredita nisso, então? Digo, com isto estamos entendidos. Deixe-me só dizer mais 2 coisas. Eu acho que estando a falar com pessoas cultas e eruditas como aquelas com quem estou a falar, custa-me a perceber como é que comparam a situação dos Açores com as das ex-colónias portuguesas. Não tem nenhuma comparação possível. Onde é que estão as características próprias do colonialismo? Que começam Carlos Freiel, temos mesmo de terminar. É que é um erro grosseiro que as pessoas, como são cultas, não estão a cometer, certamente. Carlos Freiel, temos mesmo de terminar. Tenho que ir ainda a Lisboa ao Manuel João Coelho. Numa palavrinha apenas, Manuel João Coelho, como é que vês que hoje em dia haja quem defenda a independência dos Açores e que argumente da maneira como foi argumentado aqui neste programa muito rapidamente? Eu não tenho nada contra isso, desde que sejam ideias expressas pacificamente e civilizadamente. Cada um tem as ideias que tem. Eu não estou de acordo, não concordo, mas tenho todo o respeito por quem o fizer dentro das regras da civilidade e da democracia. Mas há uma coisa que eu queria dizer. Tem que ser muito rápido, Manuel João, já estamos mesmo no final do tempo. As consequências do passado dos Açores, principalmente em São Miguel, batem-nos à porta hoje. Eu gostava de sugerir aos senhores aí presentes, o senhor da FLA, o Dr. Mel Bento e o Dr. Natalino Viveiros, que ajudassem a resolver o problema das 600 pessoas
que nas 7 cidades, Mosteiros, Santo António das Capelas e Salga, se vêem abraços com o problema dos chamados são de melhoras. Isso está em princípio, é uma vergonha. Está a princípio para ser resolvido. Há já um projeto que vai ser discutido, penso que já esta semana no Parlamento Regional, mas não, João Coelho, temos mesmo de terminar, estamos no fim do programa. Agradeço a todos. É uma vergonha. Muito bem, agradeço a todos. Terminamos assim o programa, mais um programa Sem Meias Palavras. Espero que o debate tenha esclarecido de alguma maneira um pouco mais sobre este período conturbado nos Açores, e em nome de toda a equipa agradeço aos nossos convidados naturalmente e a si que nos acompanhou. Boa noite.